Há muito tempo eu busco entender como seria a segunda vinda, como será, né? Porque ainda foi revelado muitas coisas pra gente, porém, a gente acha que as coisas são, muitas vezes, o Senhor fala e a gente pensa que é exatamente daquela forma. Então, nós vamos aprender que não é. As coisas do Senhor, elas precisam ser ponderadas. E a ponderação, ela não vem apenas de você fazer uma oração, sentar na frente das escrituras, estudar elas, orar e ficar aguardando. Na realidade, a ponderação, ela não é apenas isso, um ato de você meditar nas escrituras, mas também é uma experiência fora da sua casa, é uma experiência no seu viver cotidiano. Você observar todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor. É importante que a gente possa entender que para a gente se preparar para a vinda de Cristo, é necessário que a gente esteja de olho e de ouvido bem aberto para as coisas que acontecem no mundo. Por isso é importante que você esteja bem familiarizada com o que está acontecendo. Porque a preparação para a vinda de Cristo não é apenas um estudar as escrituras, como nós membros da igreja pensamos, né? Que a gente ouve muito o profeta falar que nós temos que estudar as escrituras, fazer reuniões familiares, ir à igreja, dedicar os seus talentos para a igreja, pregar o evangelho. Aí você, é só isso. Mas não é só isso, tá? A vinda de Cristo, os dias que vão anteceder a vinda dele serão dias terríveis para todas as pessoas, para todos nós. E as dores, elas vão começar a acontecer bem antes. Por isso nós precisamos saber exatamente o que fazer, porque o Senhor, Ele não vai nos dizer exatamente com todas as letras, vai para a direita, vai para a esquerda, te deita, te levanta, corre, fica assim, fica assado. Ele não vai dizer, porque tudo já está aqui. Então nós precisamos entender as escrituras no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso, hoje, exatamente hoje, nós vamos falar a respeito de Marcos 13, tá? E eu vou colocar todo Marcos 13, prestem bem atenção. Se você estiver com a sua escritura aí, abra em Marcos 13 e vamos analisar, trazendo para os nossos dias alguns versículos, tá? Porque senão vai ficar muito grande isso aqui. Então acompanhe. 13. Jesus prediz as calamidades e sinais que precederam a segunda vinda. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele conta a parábola da figueira. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, e Tiago, e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas essas coisas se houverem de cumprir. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganaram muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e alvoroços. Essas coisas serão o princípio das dores. Mas estai vós de sobreaviso, porque vos entregaram aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, e sereis apresentados ante governadores e reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário primeiro que o Evangelho seja pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, mas, o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo.
E o irmão entregara à morte o irmão, e o pai, o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os mataram. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, estando onde não deve estar quem lê, entenda então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre para pegar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás, para pegar as suas vestes. Mas ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem tampouco haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis nele. Porque se levantaram falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os eleitos. Mas estai vós de sobreaviso, eis que eu vos predisse tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará o seu resplendor. E as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E então enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro, e brota folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está próximo, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Como o homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa, e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que não venha inesperadamente, e vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Espero que vocês tenham escutado tudo em espírito de oração. Se você não está em espírito de oração, fique. E esse vídeo talvez ele vai ficar um pouco longo, por isso eu te peço que você possa ir lá na configuração e colocar uma velocidade maior. 1.25 eu acho que é uma velocidade boa. Se eu estiver falando muito devagar, aumente a velocidade para ficar mais rápido para você. Mas tudo que eu peço é que você possa orar a respeito disso, tentar compreender tudo que nós vamos falar agora, tá? E nesse primeiro bloco nós vamos falar a respeito de Marcos. Não sei por que eu chamo Mateus de Marcos e Marcos de Mateus. Marcos 13, só que do 1 ao 6, tá bom? Prestem bem atenção no que eu quero falar. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Ou seja, tipo, olha, mestre, quanto é lindo esse lugar. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê esse grande edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então, trazendo isso para o seu dia a dia, como seria a sua visão para a preparação de Cristo? Eu, desde quando entrei no Evangelho, que eu comecei a estudar as Escrituras e conversar com as pessoas a respeito das Escrituras,
eu comecei a observar tudo ao meu redor, mas isso já é um dom mesmo que eu tenho, tá? Se você não tem esse dom, eu digo que vai ser a partir de agora que você vai começar a trabalhar por esse dom. Lembre-se, nós estamos falando de dons agora, tá? Vou lhes dar um exemplo. Eu vi o Reels de uma amiga minha. Ela não é minha amiga, é uma conhecida, uma pessoa muito legal, mas uma conhecida minha, que ela tem uma banda de música, uma banda universitária. E ela toca em eventos grandes que contratam ela. E eu vi lá as pessoas todas se divertindo com uma música tão legal, que eu já dancei ela, muito boa. E fiquei assim, até fiquei balançando assim, né? Ela tá até na minha cabeça agora, não gostaria que ela estivesse na minha cabeça. Isso é importante também, a música, tá? Porque são músicas retas que tem que ficar na sua cabeça. E eu olhei aquelas pessoas se divertindo, pessoas tão bonitas, crianças, e eu fiquei pensando exatamente isso. Todos serão destruídos. Todos nós, não é todos eles. Eu quero ser melhor, nós também. Nós precisamos estar preparados para essa destruição. E vamos acompanhar isso aqui, porque Joseph Smith, ele fala lá no livro de Os Santos. Quando ele chegou lá em Nova York, ele olhou e viu aquelas pessoas lindas, aqueles edifícios lindos, as pessoas correndo para lá e para cá no seu dia a dia, corrido. E lá ele observou que as pessoas, elas não eram gratas a Deus. Elas tinham tudo aquilo, mas elas não eram gratas, elas não pensavam em Deus. Então é isso que o Senhor está nos mostrando aqui, tá? Então a partir de hoje, comecem a andar e a todas as experiências que vocês tiverem, dentro de casa, fora de casa, lembre-se de todas as escrituras e os hinos que nos ensinam. Nós precisamos aprender a nos preparar para a vinda dele. Continuando. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhes perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá quando todas essas coisas se houverem de cumprir? Jesus, respondendo-lhe, começou a dizer: vede que ninguém vos engane. Então preste atenção, isso é para nós. Presta atenção para que ninguém te engane, tá? E você verá aqui nessas escrituras várias formas de enganação. E é tão simples enganar nós. Satanás, ele é perito nisso, gente. Nunca pensem que vocês estão livres de serem enganados, que vocês já sabem todas as coisas. Nós vamos ver tudo, gente. Dá nojo. É sério, dá nojo. Mas eu vou falar para vocês aqui. Ó, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O Senhor, ele está sendo muito claro. E todos nós achamos que é tão difícil para mim dizer isso, gente. Mas a maioria de nós, a grande maioria, não sei a porcentagem, 80%, 70% de nós, membros da igreja ou não, achamos que o anticristo, ele virá vestido de Cristo. E ele vai ser uma coisa muito clara, muito perfeita. Ele vai dizer: eu sou o contrário de Cristo, eu não quero que vocês sejam cristãos, eu não quero que vocês... É como se na mente de 70% ou 80% da população do mundo acha que o anticristo, ele virá de uma forma clara. Aí, gente, obviamente que não. Mas antes da gente falar a respeito do anticristo, vamos falar a respeito, gente, do guia do estudo das escrituras, a frase sinais dos tempos, tá? O que diz lá no guia? Diz assim: acontecimento ou experiência que Deus proporciona às pessoas para mostrar que aconteceu ou que logo irá acontecer algo importante na sua obra. Foi profetizado que nos últimos dias haverá muitos sinais da segunda vinda do Salvador. Esses sinais permitem
que as pessoas fiéis, presta atenção, fiéis, reconheçam o plano de Deus, sejam advertidos e se preparem. Então observem bem no guia do estudo das Escrituras. Primeiro ele fala os fiéis, depois ele fala sejam advertidas e se preparem. Ele fala também reconheçam, tá, o plano de Deus. Então tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui que as Escrituras, elas precisam ser levadas para fora da sua casa, para fora da igreja, para o seu dia a dia, para a política. Para a política. Estejam atentos a tudo que está acontecendo no mundo. Aqui nós não vamos aprender que a gente deve ouvir um homem, como é o que vem acontecendo de 2018 para cá, que foi um divisor de águas. Tudo que está acontecendo de lá para cá foi as evidências mais profundas de todo o Evangelho de Jesus Cristo na minha vida. Então vamos lá. O Senhor fala claramente aqui no guia das Escrituras. Peguem lá, leiam em particular, estudem palavra por palavra, frase por frase, e você verá que o Senhor fala que vai permitir aos fiéis. A gente sabe, muitos de nós acham, nós precisamos ser críticos conosco mesmo, viu, gente? Nós precisamos ser críticos. E observar se a gente está sendo fiel o suficiente. Eu não vou dizer aqui para vocês aonde vocês têm que acompanhar as coisas do mundo, mas vocês têm que ter como parâmetro as Escrituras e a voz do profeta, do nosso profeta, tá? Do nosso não, do profeta do mundo. Entendam isso. Aqui nós vamos falar sobre muitas coisas e você vai aprender muita coisa. Se você é novo na igreja, você vai aprender mais coisas ainda, tá? E você precisa escolher o lado certo. Mas você precisa conseguir discernir entre o certo e o errado. E acredite, de 2018 para cá isso ficou muito mais claro, tá? Porque a tecnologia, ela hoje nos impede de saber aonde está a verdade. Você acredita nisso? Nos impede de saber onde está a verdade. Então, a gente pode fazer com que a verdade do Salvador se torne o terror do nosso irmão. E nós vamos aprender como é que nós fazemos isso. E muitas vezes sem querer, porque nós estamos sendo enganados. Nós vamos ver nessa escritura que o Senhor disse que até os escolhidos dele seriam enganados. Então vamos lá. Vamos ver uma outra escritura que eu marquei aqui. Eu sou. Significa o anticristo. Significa o anticristo. Então vamos no guia do estudo das Escrituras e vamos ver o que é o anticristo, gente. Que todos nós achamos que é uma pessoa fantasiada de Cristo, ou que é uma pessoa que vai dizer assim, eu sou Cristo, eia! Mas não é, tá? É uma coisa muito sutil e simples. Vamos lá. Toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação. Vejam, não é uma pessoa vestida de Cristo, fantasiada de Cristo, ou uma pessoa que vai dizer claramente, eu sou Cristo. Não é. Ela vai distorcer o plano de salvação. Ou seja, ela vai fazer com que o plano de salvação seja usado para aterrorizar o nosso próximo. Ela vai distorcer o plano de salvação, mas não vai parecer que é uma distorção. Vamos lá, vamos continuar aqui porque está ficando quente. Vamos ler novamente. Toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho e que aberta ou secretamente se oponha a Cristo. João descreve o anticristo
como um enganador. Então, gente, ficou claro, muito claro agora, que esse anticristo, ele não vai dizer, olha, eu sou o anticristo, olha, você não deve ser cristão. Ele vai dizer, não, eu sou cristão, eu quero que todas as pessoas sejam cristãs. Ele vai dizer que, por exemplo, um Estado laico não vem de Deus, todas as pessoas precisam ser cristãs. Ele vai dizer para você, pessoal, que os candomblé, o pessoal do candomblé, o pessoal vão dizendo aí para mim, sei lá, os gays, ele vai falar muito de gays. Ele vai dizer que não vem de Deus e que eles têm que obedecer a Cristo, porque Ele é cristão. Então é nessa linha que o anticristo vai andar. Ele não vai dizer abertamente, aqui está dizendo abertamente ou secretamente, que ele é um anticristo. Não, ele vai pedir para você, ele vai dizer para você que essas pessoas, elas devem obedecer a Cristo, elas devem ser cristãs. Então morte a elas. E ela vai entrar tanto na sua mente, porque ela vai estar falando uma verdade, que ela vai fazer você também odiar os teus irmãos. Entende isso? Olha, falando a respeito de Lúcifer agora, continuando no Guia do Estudo das Escrituras, diz assim, Lúcifer é o maior anticristo, mas ele tem muitos assistentes, tanto entre os seres espirituais como entre os mortais. Gente, presta atenção, tá muito claro. Isso tá, aonde que nós vemos isso de 2018 para cá tão claramente? Na política. E isso se estende para várias outras pessoas. Nós vimos isso na política. Vamos novamente ler. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Pessoal, aqui no estudo das Escrituras fala que o anticristo, ele não é apenas uma pessoa, ele é também qualquer coisa que te faça com que os mandamentos de Deus, ele vai pegar os mandamentos, ele vai pegar as Escrituras, e ele vai fazer com que você tenha ódio da outra pessoa que não obedece àquele mandamento. Não sei se está dando para você entender. Anticristo já surgiram e surgirão muitos, inclusive dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Mas nós vemos nós vimos um evento muito grande de um líder que foi em todas as igrejas, e ele era aclamado, muito mais do que aclamado era o próprio Salvador Jesus Cristo. Nós vimos entre nós um homem que pegou o Evangelho de Cristo, pegou a sua essência do plano de salvação, e ele fez com que muitos de nós, pudéssemos aceitar a guerra, aclamar por uma guerra, e vimos que ele fez com que muitos aceitassem a sua corrupção. Então ele usou o quê? Ele usou as palavras aborto. Que o aborto é contra, realmente, Deus é contra o aborto. Ele pegou também a família tradicional. Ele pegou várias coisas muito importantes do Salvador Jesus Cristo e colocou lá como uma verdade a ser imposta às pessoas, ou seja, tirar o arbítrio delas e matar essas pessoas. E nós aderimos a isso. Só que, por que eu estou trazendo isso pra gente? Eu estou trazendo isso pra gente, pessoal, porque nós já estamos sendo enganados. Muitos de nós já estamos sendo enganados, tá? E nós vamos, é muito difícil para mim falar, porque o Pai Celestial, ele não vê esse tipo de coisa como algo bonito. Então, se eu for ler aqui
que é abominável, que é não sei o quê, que é coisas horríveis que ele fala nas escrituras, o que é que as pessoas vão dizer? Que isso é discriminação, que isso é censura. Lá, continuando em Marcos, do 7 ao 8, ele vai falar sobre e quando ouvires de terremotos, nação contra nação e tal, que é o que está acontecendo de uma forma muito mais clara hoje, tá? Porque o mundo todo está conectado. Na época, bem dos primórdios, mais para trás, né, no século XX, século XIX, e assim mais para trás, nós não tínhamos, as pessoas elas não tinham como ser avisadas de absolutamente nada. Por isso nós somos a última geração, né? Nós somos a última dispensação da plenitude dos tempos. E nós não temos hoje, nós só somos enganados se nós permitirmos que isso aconteça. Tá? Então nós acabamos de ver aí um terremoto terrível que matou mais de, acho que de 40 mil pessoas, 30 mil, 35 mil, alguma coisa assim, partiram para o mundo espiritual. Né? E nós vamos ver aqui no 9, que ele diz bem claramente, prestem atenção, gente, mas estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados entre os governadores e reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho. Ou seja, preste atenção, todos os fiéis ao Senhor, todas as pessoas que estão aguardando, que perceberam que aquela voz daquela pessoa que subiu em púlpitos e gritou que tinha que metralhar pessoas, que tinha que fazer guerra e ofereceu morte para várias outras pessoas e fez com que isso fosse institucionado, ou seja, fosse legalizado, e vários aclamaram, né? Essa pessoa que fez isso, no início do seu mandato, em 2019, ele tentou uma perseguição contra os professores, tá? Ele dizia que era escola sem partido. Toda vez que for imposta uma iniquidade, que o anticristo impuser perseguição aos santos, ele vai sempre parecer que é uma coisa muito boa. Porque aqui está dizendo que as pessoas, nós, seremos entregues aos concílios, às sinagogas, ou seja, nós vamos ser entregues aos governadores, nós vamos ser entregues para sermos torturados. As pessoas vão dizer, aquela pessoa é comunista, olha aquela pessoa socialista, olha aquela pessoa ali falou mal contra você. Então, pessoal, ele vai... Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui, que me incomoda. Esse anticristo, que é a pessoa que vai também fazer leis, e ela vai ter vários poderes, né? Elas vão perseguir pessoas que perceberam, pessoas como eu, gente, que estou aqui dando a minha cara a tapa. Certamente, em algum momento da minha vida, vão me achar. Vão achar as outras pessoas, que serão poucas, não serão muitas, não, que vão estar com o mesmo sentimento que eu, que vão ter a mesma visão que eu estou tendo, tá? E vão ser entregues. Elas vão ser entregues, vai ser passado o endereço, vai ser perseguida. E isso vai acontecer dentro da igreja. Já começou. E o Senhor fala bem assim, mas é necessário primeiro que o evangelho seja pregado entre as nações. Então preste atenção, logo no início do versículo 9, ele diz assim, mas você está de sobreaviso. Aconteceram alguns fenômenos que nos sobreavisaram, né? Como a pandemia. Virá uma outra pandemia, gente. Virá, só que essa vai ser a última. Haverá esse governo que surgiu em 2019 com retóricas que para mim não tinha nenhuma aparência de verdade, tá, gente? Não tinha, porque a partir do momento em que uma pessoa fala bruscamente e ela põe uma pessoa contra outra, mesmo que ela tenha razão, ela perde a razão dela ali diante do Senhor, tá? Aí começou a falar que lugar de preso era morto. Se a gente for nas escrituras, o Senhor não fala isso. Ele diz que nós devemos visitar os presos, né? E deixa eu passar um pouco mais adiante, povo, porque senão isso aqui vai dar uma conversa longa. Vamos ver se a gente consegue fazer umas lives, tá? Então,
aqui no 10 ele diz assim, que ainda não chegaria ao fim, porque ainda precisaria o evangelho ser pregado para todas as pessoas. Ou seja, o livro de Mórmon, ele precisa estar sendo conhecido por todo mundo. Vamos trazer para cá de novo, para uma coisa que eu sempre bato na tecla. Tem muitas pessoas morrendo, pessoas boas, Gal Costa, pessoas maravilhosas, mesmo que não fossem maravilhosas, mesmo que tivessem sido uns trastes na terra, nós não levamos o evangelho para essas pessoas. O Pai Celestial, ele fala através dos profetas que nós temos que estudar quantos juízes existe lá no STF, ministros existe lá que são membros da igreja, ou que são membros fiéis da igreja. Não tem. Então nós não obedecemos alguns mandamentos. Então nós temos que levar o evangelho para essas pessoas. Vamos dar continuidade agora na nossa leitura, porque o versículo 9, acompanhem aí, o versículo 12 e 13, eles estão completamente ligados. Tudo está ligado aqui. E parece que eu estou vendo a história toda das escrituras se repetirem bem na minha frente. Bem na minha frente. E o interessante é que nós vamos, os irmãos, todos nós vamos nos assistir, né? A gente está bem lá na frente da Conferência Geral. E a Conferência Geral fala tudo o contrário do que aquele cidadão que foi aclamado, que se tornou uma religião, né? A religião do demônio. Nossa, é muito forte falar isso. Gente, existem coisas muito fortes, muito horríveis aqui nas Escrituras, que se for falado, nós vamos ser presos pelos nossos próprios irmãos. Mas vamos dar uma prévia aqui sobre isso que eu estou falando, para não dizer que é mentira minha lei. Tá aqui no 12. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais e os matarão. Tá? Isso nós vimos acontecer. A história se repete para quem quiser saber, para não ser enganado. Vai ter que estudar a história, gente. Tem que estudar a história. Na época de Hitler, pais entregavam seus filhos deficientes para serem usados como cobaia, né? E isso aconteceu muito. E isso hoje nós vimos por causa daquele cidadão. E nós vimos várias mulheres grávidas sendo espancadas à luz do dia por pessoas que simplesmente, se ela estivesse de vermelho, ou se ela estivesse fazendo campanha, ou se eles achassem que ela votaria na outra pessoa, no outro partido, ou que qualquer coisa semelhante, ela era comunista, e o comunista merece a morte. E nós vemos nas Escrituras que é tudo contrário. Então, aqui o Senhor diz que, no 13, e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. É difícil perseverar, é difícil, porque, por exemplo, eu que percebi esse fenômeno, e eu tentei alertar meu pai, muitos membros da igreja, tentar alertar, todos deram as costas para mim, e hoje nem falam comigo. E eu me afastei porque eu tenho medo dessas pessoas. Medo, porque está aqui: irmão entregará irmão, o irmão o pai o filho matará o pai. Por causa desse fenômeno político, que é o fascismo, o nazismo. Então a gente vê, pessoal, que aqui no 12 ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim. Ou seja, o perseverar até o fim é o ir para a igreja, porque tudo isso aconteceu e vai acontecer dentro da igreja. Vai ser um fenômeno mundial. Então, esse fenômeno que surgiu em 2019, que é do fascismo, que a gente nunca tinha visto isso, e a gente que não tem o hábito de ler, para quem tem o hábito de... aquele que não gosta de ler mesmo, não gosta de se atualizar e não está se preparando para a vinda de Cristo, tá? Porque se preparar para a vinda de Cristo é muito mais apenas do que eu ir para a igreja dia de domingo, do que eu estudar o Vem Segue-me. É muito mais do que aí eu assisto a minha série na Netflix, aí não sei o que, depois no outro domingo eu vou de novo, aí eu faço minha visita de mestre familiar, aí o meu filho faz missão, aí sim, não é só isso. O se preparar para a vinda de Cristo é o pensar, tipo, tudo, a tua vida toda a tua vida, desde a hora que tu acorda até a hora que tu dorme, desde quando nasce teu filho, teu neto, você vai se preparar todos os dias para a vinda de Cristo. É como quando tu for comprar uma casa, tu vai pensar,
aonde que vai ser essa casa, de que forma, pelas escrituras, forma de Deus agir, aonde que vai começar como é que você vai fazer para se proteger dentro dessa casa, da perseguição. Ou seja, aí se você for estudar em que essa faculdade vai me ajudar a me aproximar de Cristo, como é que ela vai poder me auxiliar nessa segunda vinda. O Senhor quer que eu aprenda línguas, né? Hoje eu percebo por que motivo que Ele quer que a gente aprenda línguas. Hoje eu percebi, nós vamos estudar sobre isso também. Mas entendo que estar se preparando para a vinda de Cristo é um todo, tá? É um todo. Então, nessa parte política, a gente viu corrupção, morte, nós vimos a fome, nós vimos aqui a fome. Essa fome é uma fome imposta, tá? Não é que Deus mandou a fome, como aconteceu em épocas passadas, que Ele mesmo mandou a fome, então não produziu a terra, não produziu nem nada. Na realidade, gente, está tendo inclusive uma crise aviária, tá? E possivelmente podemos ter uma pandemia de uma doença que vai vir das galinhas. Mas todas essas coisas, dá vontade de falar tudo aqui, por isso que eu fico gaguejando, pessoal, dá vontade de falar tudo, mas não dá para falar em um vídeo só. Mas não é uma coisa que vem divina, não, é uma coisa imposta pelo homem, né? Nós acabamos de ver os descendentes de Nefe, de Naamã e Lemuel, que são os povos originários, eles sendo imposto para eles a fome, a sede e as doenças, imposto pelo governo, mesmo tendo sido colocado ao mundo, né? Porque no passado nós não tínhamos as redes sociais, agora nós temos redes sociais, agora nós temos como está ali sempre indo atrás para ver o que os políticos, os presidentes estão fazendo, se está de acordo com a lei, se não está de acordo com a lei. E mesmo a gente vendo o que foi feito, né, uma tentativa de exterminar os índios, né, que são os povos originários, aqueles nos quais foi escrito o livro de Mórmon, né? Mesmo assim, quem mandou fazer isso foi ovacionado. Ou seja, foi ovacionado, colocaram todos os tipos de desculpas, né? E, isso já existia. Mas na época do fulano de tal existia. Tá entendendo? Então, é assim que o inimigo, Satanás, usa. E nós vimos aqui também, deixa eu pegar aqui o meu caderninho, nós vimos aqui também que Lúcifer, de novo, isso está lá no Guia do Estudo das Escrituras. Lúcifer é o maior anticristo, mas ele tem muitos assistentes entre os seres espirituais como entre os mortais. Pessoal, estejam atentos de verdade. Não confiem no braço da carne. Não, de forma alguma, estejam diante de um homem e aplaudam ele. Bendiga sim aqueles homens que não estão dentro da igreja, mas que cuidam dos pobres, dos necessitados, dos doentes, que queiram com que que elimine a pobreza do mundo, que elimine as doenças, que estejam ao lado de Jesus Cristo, mesmo sem saberem, porque acreditem, eu vou trazer para vocês aqui o que o Senhor pensa sobre aquelas pessoas que estão no mundo, não são batizadas, mas apoiam Ele sem saber. Sejam humildes. A humildade, ela é ao contrário do orgulho, tá? Então, o orgulho é a raiz de todos os pecados. E, por favor, irmãos, se você está aí me assistindo, você concorda comigo, se você percebe que é assim que o nosso Salvador trabalha e a forma como o outro inimigo também trabalha, então, mesmo que você não concorde, mas você queira entender, ajuda esse canal, porque o objetivo desse canal é um objetivo grandioso. Eu quero muito poder ajudar o nosso Pai Celestial
a ajudar os filhos deles a se prepararem, assim como eu quero que quem estiver também se preparando, me ajude a me preparar, porque eu estou longe de estar preparada, estou longe, e eu sou o tipo de pessoa que gosto, me sinto mais forte quando tem outras pessoas junto comigo, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que é difícil para mim até ir no centro sem o meu filho, sem a minha filha, que eu acostumei muitos anos, né? Eu cuido deles há muitos anos, então eu acostumei. Então, para a gente ser mais forte, nós precisamos ser unidos, e Sião é isso, são os unos de coração. Nós vamos estudar sobre isso também. E compartilha, dá um joia, por favor, se inscreve, acha mais seguidores aqui, me manda e-mail, me manda mensagens, entre em contato comigo, dê um jeito de entrar em contato comigo, pra gente trocar uma ideia, a gente fazer live, a gente trazer conteúdos pra cá, a gente procurar junto, tá? Porque esse canal não é meu, é um canal que eu tô fazendo para o Salvador Jesus Cristo. Se eu estiver errada em alguma coisa, eu virei aqui, eu vou me corrigir. Eu tenho medo de apostatar, morro de medo de apostatar, tá? Então, ajudem, tá bom? Eu vou ficando por aqui porque já tá muito grande e são coisas maravilhosas demais. Vamos nos unir mais uma vez, vamos fazer uma grande comunidade. Um beijo no coração de vocês. Tchau.